Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhas e amiguinhos, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais uma semana de Vamos Viajar na Maionese. Olá, Hugo Van der Ding. Verano, total verano, já estamos a sentir o verão dentro de nós. O último episódio meteu água, meteu muita água. Esta história de hoje vai meter água também. Metem todos, não é? Efetivamente. Quer dizer, vende bem as coisas. Isto é um programa, vamos todos meter água. É mesmo. Isto é o nome original deste podcast. Exatamente. Só que pusemos aqui a maionese para disfarçar. Sim. Olá, Ivone. Olá, Ivone. Sangalhos. Sangalhos. Como é que tu estás? Gostaram muito do momento de Ivone Sangalhos. Querem a lixo vocês também, não é? Vocês só gostam de lixo. Hoje vamos fazer uma viagem que eu considero muito extraordinária. Consideras? Ser uma figura muito extraordinária, muito particular, de que às vezes vamos contar histórias que não conhecemos bem e ficamos muito fascinados sim. as próprias aprendemos. Vamos visitar uma espécie de jardins zoológicos, mas uns jardins zoológicos bem tristes, mais até do que aqueles que já acham bem tristes. Pois. Que é uma moda que aconteceu durante bastante tempo e mais presentes no século XIX e até no século XX, que eram jardins zoológicos humanos. Que horror. Não era fixe. Não. Parecendo que era, não era mesmo fixe. E era até muito mais próximo de nós do que pensamos. Durante o Estado Novo foram organizadas várias exposições onde se traziam pessoas para serem exibidas. Lembramos a Exposição Industrial de Lisboa em 1932, que incluía uma, vamos pôr aqui umas aspas, aldeia guineense, que lá estavam, as pessoas podiam passar lá pela exposição e havia um dos stands, era uma aldeia guineense. Depois muito fora, com as pessoas que eram trazidas da Guiné e punham ali a fingir que por mais que pensemos a ideia de não terem a possibilidade que nós todos hoje temos contemporaneamente de pegar num avião e nos ser uma coisa muito concretizável e de descobrir o mundo na sua plenitude e na sua diversidade, por mais que tentemos arranjar um enquadramento, não é possível a ideia de exibição, de colocar um grupo de pessoas e... Não, até porque pode dizer, eu acho que uma boa métrica, mesmo quando dizemos temos que analisar as coisas à luz do seu tempo, ela já havia vozes críticas nesta altura. A aldeia guineense, imaginem. Também a Exposição Colonial Portuguesa de 1934 no Porto incluía nativos das colónias que estavam lá a fazer as suas coisas, as colónias portuguesas na altura. E até a Exposição do Mundo Português também são estes eventos que eram para dar esta imagem de gloriosa do Império Português. E vamos falar de uma pessoa bem próxima de nós no tempo, não é assim uma pessoa muito antiga, que vai ser uma figura no meio desta história, e é uma história absolutamente extraordinária. Que muito bom. alto. Vamos voar. Hoje vamos Bora. Vamos, sim, senhor. Vamos até Moçambique. Sabes o que é Moçambique? Sei, é um país vagamente o que é Moçambique. Nunca lá estive, mas conheço muitos que são de Moçambique. Temos vários amigos de Moçambique. Até temos mútuos. Até. Temos amigos que são. E até temos amigos mútuos moçambicanos. Mútuo significa entre eu e o Hugo. Sim, partilhamos. São nossos amigos comuns. É isso que significa mútuo. Não é muito. Não, é mútuo. Sim. Mútuo. Vamos falar de uma figura awesome chamada Gabriel Mondlane ou Mondlane. Este apelido tem as duas maneiras de se dizer. Uau. E que nasceu em 1944 e nasceu em Manjacasa. Eu peço desculpa se estou a assassinar os nomes como eles se dizem, que fica não muito, 250 km mais ou menos de Maputo, numa província que se chama Gaza, que existe uma província chamada Gaza no sul de Moçambique. E lá nasceu ele numa pequena aldeia, o nosso Gabriel Mondlane. Queres que eu diga Mondlane ou Mondlane? Porque existe Mondlane. Sim. Não ficaste muito. Vou dizer Mondlane então vou dizer Mondlane. Sim. E é um rapazito que nasce numa aldeia, nasce em 1944, portanto Moçambique era África Oriental Portuguesa. Era uma colónia portuguesa, e vai lá crescer na sua vidinha. É um miudito, o Gabriel, Gabi. Tudo aparentemente normal com ele, até que aos 10 anos
ele vai dar um pulo enorme. Sabes que as crianças têm assim Sim, fases de sim, sim, crescimento. claro. A face choca-pique. É fácil ao capique. Sim, sim. Tens aquilo. assim umas Deu Sim, um oi, pulo. oi, a voz Ai, o muda. Gabriel. O Gabriel falava assim. De repente que o Gabriel começa a falar Meu assim. nome é Gabriel epá, Montano. Sim, sim. Sou de Moçambique. Yeah. Queria mandar um beijinho. Começou a fazer vídeos de. Vou-vos ensinar a fazer. Aqueles vídeos. How to make. Sim, 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 Automake. sim, 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 sim. Vou ensinar como é que se parte uma gaivota. Yeah, com os dedos. Ele tinha 10 aninhos e vai dar um pulo grande. Que é aqueles pulos que as crianças de repente estás 2 semanas sem ver. Ai, o Gabriel está muito mais Cresceu crescido. muito. E cresceu de tal maneira que aos 12 anos media 1,90 m. Ah, é esse crescer mesmo. Crescer mesmo. Estás a crescer para mim, Evelá, estás a crescer para mim. Conheces essa expressão? Onde é que isto vai parar? Não conheço essa expressão. Estás a Estavas crescer. a crescer para mim é quando começas a falar torto. Pá. Ah, coisa já meio azeda. Sim, sim, sim. Mas vou repetir: aos 12 anos, o Gabriel tinha 1,90 m. Onde é que isto Vocês vai sabem o que eu parar? estou a dizer? Sim, é um poste já de eletricidade. É gravíssimo. Já. Gravíssimo. Há várias teorias de porque é que ele deu este pulo. Não é de facto normal. As pessoas com 12 anos não têm 1,90 m. Aliás, a maior parte das pessoas com 100 anos também não tem. Sim, sim, quanto sim. mais com 12. Spoiler. Spoiler alert. Exceto na Holanda. Yeah. Há aqui uma história que se conta logo desde o início, que ele caiu de uma altura equivalente a um andar, no primeiro andar de casa, uau. e que isso pode ter afetado a estrutura? a glândula pituitária. Pituitária. A glândula pituitária. É pitoresca, mas também é É pituitária. pituitária, que é o que controla o crescimento humano e que pode ter danificado e ter feito. Provocado um crescimento anómalo. Sim, claro. Aquilo, a glândula, nem sabia o que estava a acontecer. Que horror, que Ou história. então pode ter sido uma coincidência esta queda com ele já ter gigantismo, que é como se chama esta Deu um salto. condição. Deu um salto. Do cartaz mesmo. Aos 17 anos, portanto, ainda muito antes de acabar a sua fase de crescimento, já media 2,10 metros. Ali nas 2,10 metros com 17 anos. Isto é muito sofrimento. Sim, tem nada não é uma a vida ver. que não vai ser Sim, fácil. Depois, ele, claro, começam-lhe a chamar logo ali o gigante de que era o nome da sua aldeia. E vai crescendo. Em adulto, vai atingir a altura de 2,45 metros. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Tal e qual. 2,45 metros. 2,45 m, sim. Que vai fazer dele um dos apenas 16 pessoas na história da medicina. Eu vou arriscar dizer que são todos homens, acho que sim. Portanto, um dos 16 homens na história da medicina, portanto, que haja registros clínicos fidedignos, Sim. a atingir mais de 2,40 metros. Só houve 16 pessoas no mundo que a medicina reconheceu com esta altura. É muita altura. O que é que o nosso Gabriel fazia? Bem, o gigante Gabriel tinha sido pastor na sua infância e juventude. É que de repente com essa altura a pessoa passa só a existir, não é? Sim, mas era uma vida bastante difícil, mas que vai dar aqui tantas voltas e tantas peças e tantas coisas que lhe vão acontecer este nosso gigante Gabriel, um homem, lembramos, com 2,45 metros. E vai trabalhar também numa fábrica de descasque de caju. Deve ser uma coisa também esperta a fazer. O caju produz-se muito e é bem bom. É mesmo. O caju de caro. Moçambique. Caro. Mas não é por isso que pagam melhor. Claro, não vai para quem trabalha, efetivamente. Descascar caju não deve ser uma coisa fixe. E pronto, até que a sua vida vai levar aqui uma volta quando vai ser cair nas malhas de uns tipos que pensaram: isto é fixe para fazer dinheiro. Comercializar. Pensou a pessoa que o vai ver, e vão realmente descobri-lo como aberração, que era como se chamavam estas pessoas. Não estamos muito. Ou seja, este homem nasceu em 1944. Mesmo a ideia dos freak shows foi uma coisa. Sim, que durou. Há menos de 100 anos eram. Muito menos. Muito tipo menos de 100 anos. Em 44. Mas tudo vai mudar, sobretudo a partir do ano de 1963. Os Beatles lançam. Como é que disseste outro dia? Os Gypsy Kings lançam o seu primeiro álbum. Exatamente. Já ouvi. Já ouvi, vou já. Já ouvi. Já vou. E em 1964, o que é que acontece? Há um jornal moçambicano, o Jornal Notícias, que vai fazer uma reportagem. Começa-se a ouvir esta história. Há um miúdo, em 63 ele tem 19 anos, não é? Sim. Há um miúdo
que tem 2,45 m. E o jornal vai lá mandar um jornalista fazer uma reportagem, tiram-nos umas fotografias, e é uma fotografia fantástica que é ele está de costas a andar com a mãe ao lado, a mãe tem metade na altura dele. Coitadinha da senhora. É mesmo metade dá-lhe para a cintura. E esta fotografia vai se tornar assim uma coisa célebre, porque vai correr o mundo. As pessoas são muito fascinadas com estas coisas. Sim. E ele vai se transformar numa celebridade. Bem, não vou dizer, não se tornou na Madonna, não é? Sim. Mas ficou uma reconhecida, sim, claro, uma figura reconhecida. Sobretudo ali na altura. Até que há um empresário português, nascido lá em Moçambique. Um rato. Rato de Moçambique, rato que diz assim: Isto aqui está muito dinheiro para a gente ganharmos. E vai procurar o tal Gabriel, vai-lhe pedir autorização à mãe para a ideia era negociar ele ir para a capital, Lourenço Marques, atual Maputo. Fazer uma tourzinha, não é? Fazer uma tour e dizer assim: Claro. eu vou torná-lo rico. Vou-me. Pelo caminho. Exatamente. E claro, esta família, gente muito pobre, pensou: bem, lá está aqui uma hipótese de fazer dinheiro, sem perceber muito bem, assim, vai fazer uma carreira. É aparecer, como é que eles não é? convencem. Claro. Exatamente. Claro. E vai ficar responsável pelo tal Gabriel e vai levá-lo. Não o leva logo para Lourenço Marques, vai levar algum tempo a levá-lo para Lourenço Marques. Vai começar pela cidade da Beira, ou da cidade de Moçambique. E logo aparecem os cartazes espalhados pela cidade da Beira a dizer: preparem-se para ver o homem mais alto do mundo. Eles inflacionam a altura dele, dão-no nestes cartazes como 2,60 m, devia ser para encher, Claro. mas de facto 2,45 m já era suficiente. Sim, Propaganda claro, para claro. não é? E de facto ele era gigantesco. E vem. Tu já imaginaste o pé deste homem? Este homem devia de calçar o 55, pai. 57. Isto é uma coisa E fora, em estileto, fora de sim, Sim, sim. só usava estileto, saltos de agulha. Tumba, leia, Gabriel. X. Mas já viste que é 2,45 m? Muito fora. É muito fora. Eu tenho 2 ou 3 amigos holandeses que têm a roçar 2 metros, 1,98 m, 1,99 m, e a vida deles já é diferente. Claro. Óbvio. Eles na Holanda têm umas medidas especiais para mangas de camisas, porque às vezes são pessoas que têm os ombros iguais às pessoas nossos, mas que são de comprimento mais alargado, as camas são especiais e às vezes traz muitos problemas de costas. E estamos a falar de nem 2 metros. Claro. Imagina mais 45 centímetros. Era uma coisa mesmo grande. Só que isto atraía tanto, era tão diferente esta imagem, que atraía chusmas de gente, e vinham mesmo gente ali de todas as cidades vizinhas da Beira. O que é que eles faziam? Eles montavam uma barraquinha, isto é muito triste, montavam uma barraquinha, punham uma cadeirinha de madeira e ele lá ficava, o Gabriel, sentado na cadeirinha, e então o espetáculo também, ele não era fazer nada, era só existir, claro, não é? claro. Então era 5 minutos ficava sentado, as pessoas iam ver, 5 minutos de pé, e as pessoas, isto de facto, xiça. E lá estava. E enquanto isso, ele lá estava na cadeira, ou então em pé, e este tal agente, este tal empresário, ia gritando: estão a ver estas características, olhem para as mãos dele, olhem para os pés dele, olhem para as orelhas dele, olhem. Claro, fazia parte do show mesmo. Claro. E ele lá estava, coitadinho, e lá ia a humanidade é lixo mesmo. Era, dizia, mostra os dedos dos pés, mostra os dedos dos pés, olha o tamanho E disso. pessoas a pagar para ver isto. Para ver, sim, ficavam assim fascinadas. Ele, quer dizer, aquilo era não sei muito bem o que ele acharia disso nesta altura, mas pronto, lá estava a ganhar uma sobrevivência, dinheiro, claro. Tal e qual. E depois punham uma pequenina cesta com dinheiro, para as pessoas iam dando dinheiro, que lá estava, e depois ele ia mandando uma parte desse dinheiro, muito pouco, ele recebia muito pouco desse dinheiro, e mandava à mãe, escrevia umas cartas, ou alguém escrevia por ele, a dizer: está tudo bem, está tudo aqui, eu estou a correr muito. Ele também nunca tinha saído da sua aldeia, portanto aquilo acabava por ser até uma coisa. Efetivamente, quer dizer, estava tudo bem, era mostrar-se. Cá estou. Até que esta gente vai roubar-lhe o dinheiro que tem, e ele, que não sei se seria completamente analfabeto, mas pelo menos aquilo que se chama analfabeto funcional, perdeu o contacto com a família, porque de facto era um miúdo de uma aldeia que não sabia como é que se voltava para casa, estava a quilómetros, 200, 300 quilómetros de casa, sem morada, sem nada dessas coisas, sem dinheiro, portanto andou perdido. Sim, é verdade. Mas antes disso ele ainda tinha este agente, portanto ainda por cima, e eu tirando de sítio, agora estamos na Beira, agora estamos noutra cidade, agora estamos ali, portanto, mais baralhou, para o baralhar. Claro. Não conhecia ninguém, não é? Claro. E eles acabam mesmo por ser levado
para Lourenço Marques, a chamada cidade dos brancos, onde vivia grande parte da população portuguesa branca europeia que lá estava, e durante há ali 2 anos, 64, 65, ainda antes do roubar, mas foi já perdendo contacto, já com o contacto com a família perdido, passa a ser exibido numa tenda, monta uma feira popular lá na capital Lourenço Marques, e tem uma tenda onde ele lá está, e vem gente de todo o país, muitos europeus, não é? Achavam aquilo o máximo, vem gente de toda as zonas circunvizinhas de Lourenço Marques para lá ver e tirar para lá uns meticais, que era como se chamava a moeda de Lourenço Marques. E deve-se dizer, muitos estrangeiros também que lá viviam, iam ver esta atração da feira popular. Este homem enriqueceu provavelmente bastante, o tal empresário enriqueceu bastante à custa dele. E quando se cansou, porque já as pessoas deixaram de ir ver, ou seja, uma coisa é ir ver é novidade, uma coisa a acontecer, não estava a acontecer nada, claro, era só uma pessoa, claro, não é? Quando o empresário percebeu, bem, não há nada, quando toda a gente já tiver visto, já ninguém mais quer ver, né? Já acabou a mama, e resolve abandoná-lo nas ruas de Lourenço Marques, que fez uma pilha de dinheiro com ele. Lembro, ele passa ainda quase assim 2 anos, 63, 64, 65, a fazer isso estrada. E às tantas abandonam lá na cidade de Lourenço Marques. Ele não tem família, ou seja, tem, mas perdeu o contacto com a família, não sabe como ir fazer para voltar para casa, não tem dinheiro, não conhece ninguém e vai começar a sua vida como pedinte nas ruas de Lourenço Marques. Portanto, pede dinheiro para comer, eventualmente lhe iam dando umas coisas, era uma visão também um bocadinho fora. Que queda. Sim, é muito triste, não é? Que história. É mesmo triste, história. É verdade. Estamos com um grande programa, grande episódio de Vamos Viajar na Maionese. E agora as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. É um grande programa, mas uma história que parece que vai descarrilar agora torto e direito. É verdade. Ainda estamos só no início da vida deste nosso Gabriel. Que tu queres que eu diga Mondlane? Sim. Eu direi Mondlane. O gigante. O nosso gigante Gabriel, que está abandonado, perdido, vivendo de esmolas na cidade de Lourenço Marques, até que há um jornalista que se lembra da história dele, interessa-se pelo caso, vai falar com ele, dá-lhe algum apoio e escreve mais uma vez um novo artigo sobre a condição em que está este rapaz, coitado, que a única coisa que tinha feito na vida era ter 2,45 metros. Que é quase sempre uma coisa também perversa, não é? Uma espécie de publicidade que depois... Sim, mas era um bocadinho no tom do... Imagina a vida deste rapaz, está aqui abandonado nas ruas da cidade. Claro. Há um médico do Hospital Miguel Bombarda, que é como se chama o hospital principal de Lourenço Marques, que lê aquele artigo e fica muito curioso ao mesmo tempo e resolve levá-lo para ser estudado. Leva-o lá para o hospital, mas pelo menos, quer dizer, tinha uma cama e comida. É verdade. Ele estava com muitos problemas de saúde nesta altura. Tinha fadiga crónica, que é uma condição que existe. Tinha muitos problemas nos pés, tinha a pele toda gretada, ou seja, necessitava de cuidados especiais que não tinha. Em condição sem abrigo e com essa altura, com essa condição física, tudo era gravíssimo. E depois tramada, ele comia muito, ou seja, estava desnutrido, enfim, muitas dessas coisas. Porque ele também, paralelamente, tinha, penso, 150 quilos, uma coisa assim. Claro, não era gordo, tinha 2,45 m, não é? Claro. Ele vai ser visto por médicos e também aqui para dar um bocadinho já um cheirinho europeu, não só médicos, mas também antropólogos. Muito giro. Muito engraçado. É uma exploração mais completa, não é? Os relatos, que era um rapaz muito simpático, muito bem educado mesmo, que era muito, muito boa onda, muito incrível, mas lá o estudaram e claro, lá teve internado. A preocupação deles foi mais estudar esta condição, estudar estas alturas, porque de facto não é, como eu disse, havia 16 casos registados desta altura. E pronto, fizeram análise ao seu desenvolvimento físico, só que acabaram por não lhe dar nada propriamente para as suas condições, para as suas queixas, para as suas dores. Estavam só interessados em fazer um levantamento, claro, académico da coisa. Este tipo. Bom, mas a história vai passando, vai se tornando cada vez mais conhecida, até que em 1966 um empresário português
português, um tipo chamado Manuel Chora, vai convencê-lo a voltar ao mundo das exibições e vai dizer assim: mas desta vez vamos fazer a coisa como deve ser, vais ganhar muito dinheiro e vais correr o mundo. Este Gabriel vai aceitar, também não tinha grande escolha, não é? Pois, mas imagina. Sim, ele manda pôr no contrato, a condição dele é voltar a ter contacto com a família. Digam-me onde é que está a minha família, quero poder voltar a ver a minha família. E também com um certo fascínio desta promessa de ir conhecer o mundo, porque Pois, ele claro. tinha esse sonho, claro, porque estava. Quem é que não tem efetivamente esse Claro, sonho? Não é? mesmo, ele disse: uau, descoberta. isto é incrível, isto é incrível. Este Manuel Chora vai fazer uma parceria com um empresário inglês que estava na altura também lá em Moçambique, Richard Chipperfield, que é de uns circos, famosos circos Chipperfield, e vai entrar na rota dos circos. Estamos nos anos 60 já, mas Sim, é sim, verdade sim, que isto era ontem. que isto era tal e qual assim. É verdade. E começa uma carreira internacional com bastante sucesso. Ele ainda em Moçambique vai ser usado em publicidade, e podem procurar, isto existe, pelo menos em fotografias. Faz um anúncio para a Toyota e vai até para a inauguração da Macro na Tailândia. Um homem gigante a fazer estes anúncios. E ganha algum dinheiro, é verdade. Até que em 1967 ele vai partir para a sua tour internacional, que ele tinha também muito desejo de o fazer. Há uma despedida apoteótica em Moçambique, estamos em 1967. Que conversão, quer dizer, um herói. Era uma afinal. estrela, uma estrela. Sim. Claro, o próprio Estado Novo aproveitou aquilo para mostrar: estamos a trazer das nossas colónias este fenómeno da natureza, não é? Esta província de Moçambique deu ao mundo este gigantesco aproveitamento máximo, claro. Exatamente. E vai viajar pela Europa. É apresentado sempre como o homem mais alto do mundo e dizem que ele tem 2,62 m. Já vimos que não tem, mas era a altura que o anunciavam. Ele vai passar a ser exibido pelo mundo inteiro, talvez exagero, mas correu a Europa mesmo toda a Europa. Claro. Essa companhia, claro, afamadíssima, não é? Sim. A Europa com circuito toda. criado, sim. claro. Durante anos, estamos aqui anos onde ele vai fazer isto. E é exibido em circos. Agora o homem mais alto do mundo. E ele aparecia só, acenava às pessoas, mostrava as pernas, que não era uma extensão. Exatamente. Em parques de diversão, também em festas privadas, em shows, também com bandejas de coca na cabeça. Não dava muito jeito que ele. Bem, imagina anões com bandejas de coca e não está a dar para mim. E era anunciado como uma coisa insólita, como uma aberração, como uma coisa muito rara. Ele tinha um ordenado, é verdade, e conseguia enviar assim, agora já correndo um bocadinho melhor, dinheiro para a família em Moçambique. E vai-se assim passar 20 anos da vida deste homem, cuja profissão era ser andado a mostrar como uma aberração humana, sim, ou pelo menos como uma raridade humana em muitos países. Esteve na Alemanha, na Inglaterra, em Espanha, na França, até que acaba por se mudar para Portugal. Ele chega pela primeira vez a Portugal em 1969, tem 25 anos e causa, e há imagens nos arquivos da RTP, tem todas estas reportagens. Desde o aeroporto, as pessoas foram ao aeroporto da Portela em chusmas a ver aquilo, havia gente pelas ruas, ver o homem mais alto do mundo, não é? Esta coisa. E de facto as imagens são impressionantes. Ele era uma figura bastante impressionante. Ainda por cima. E foi depois, fez o circuito todo dos jornais, as reportagens, foi às rádios, foi à televisão, fez muitas reportagens com ele, havia esta ideia toda. E depois eles vestiam-no, ou pelo menos sugeriam que se vestisse o empresário sempre de fato e gravata, como as pessoas vestiam nos anos 60, né? E ele vestido de amarelo, assim, com umas coisas, com uns casacos meios, para chamar ainda mais a atenção. Vão pô-lo numa caravana e vai correr o país de norte a sul de Portugal, e era todos os dias da semana, portanto, sem descanso nenhum. E eram mostrado, agora estamos em Manteigas, visitem-nos, venham cá. Claro, isto vai agravando os seus problemas de saúde, as dores musculares, as dores nas costas e sobretudo esta fadiga gigantesca. Mas ele não ia sozinho nestas caravanas. Estamos a entrar nos anos 70. Era também, fazia par com duas atrações no sentido inverso, com anões. Punham ele e um anão, ele, o homem mais alto do mundo, depois diziam que era o homem mais baixo. Eu estou a ter uma imagem muito estranha, desculpa. Era fora, mas era essa a ideia que faziam mesmo. Ele no meio e um anão de cada lado. Se faziam isso, sim, tal e qual, ou às vezes a pegar os anões ao colo, enfim, estamos em 1970. Um deles, António Lopes Ferreira, um tipo de português de Arcozelo e por isso chamado Toninho, ou o anão de Arcozelo. Eu tenho um amigo de Arcozelo. É o anão de Arcozelo. Não, por acaso não é ele. Este senhor
media 75 centímetros. E também, outro também ficou famosíssimo, Lúcio Pedro. Este era um angolano que media 1,20 m. Era conhecido como o anão do Coliseu, porque muitas vezes se apresentavam no Coliseu. Pá, é muito Tu, quando às vezes vais fazer coisas no Coliseu, Sim, coisas. lembra-te. Claro. Não fazes os prémios. Sim, lembrar a voz. Lembra-te sempre, neste palco, onde agora está a Capicua, também já esteve o anão de Arcozelo e o gigante Gabriel. Só para contextualizar. Isto como foi ontem. Foi ontem. Isto era o espetáculo. E está tudo documentadíssimo, claro. Este Lúcio Pedro e o Gabriel, o gigante Gabriel, apareceram juntos e também com o anão de Arcozelo em muitos teatros, faziam espetáculos para se ver. Depois faziam uma pequena performance que era, pegavam nele ao colo, pegavam nele com o braço, enfim, as feiras todas do país, e quase o equivalente à música Pimba depois era estas pessoas. Gabi, os dois puffs. Era um bocadinho assim. Eles muitas vezes também exageravam as tais medidas. Claro, este óbvio. tem só 50 centímetros, este tem 2,40 m e 60. Portanto, venha conhecer o homem mais alto e o homem mais baixo do mundo. Eles fizeram tanto sucesso em Portugal como em Espanha, também correram muito em Espanha, e até foram juntos. Há uma imagem, vale a pena procurarem também, foram juntos como atrações, não sei como atrações, mas quase como símbolo de toda a gente. Foram lá uma fotografia do Lúcio, o anão Lúcio, e o gigante Gabriel no enterro do próprio Salazar em 1970, que alguns jornais queixaram-se um bocadinho da história, mas era para dizer, toda a gente veio ao enterro os maiores e os mais pequenos da pátria. É tal e qual, aqui se encontraram em Santa Combadão. Tal e qual. Que nojo. Foi nos Jerónimos, ainda foi o velório. Bom, até que vamos entrando pelos anos 70 adentro e vem a decadência dos espetáculos, claro. Ou porque as pessoas já tinham visto aquilo vezes demais, ou porque também começam a pensar, bem, isto se calhar estar a ser o mais alto do mundo. Pois. Sim, e ele também se zanga com aquele tal empresário Manuel Chora, e em 1974, portanto o ano da democracia, separam-se os seus caminhos. Separam-se. Ele casa com uma portuguesa ainda nestes anos, já depois do 25 de Abril, uma portuguesa chamada Inácia, e sei que tem 3 filhos. O único de quem consigo dizer o nome chama-se Eduardo Mondlane e nasceu em 1978, portanto se calhar até nos está a ouvir. Um beijinho. Não tenho a certeza se vive em Portugal ou em Moçambique, até porque neste ano em que tem o filho ele volta a Moçambique. Entretanto Moçambique torna-se também um país independente, claro, e ele vai até para Moçambique por uma razão um bocadinho triste. Ele estava cada vez pior das costas e das suas dores, e não era português, portanto não o deixavam ser tratado no SNS, não era na Agenda 78. Só tinha servido para entreter, e, portanto, sim, portugueses durante anos. E ele foi para lá não tinha dinheiro para lá estar. Vai abrir um restaurante em Maputo, portanto agora Maputo, na altura tinha deixado de se chamar Lawrence Paris, chamava Maputo, um restaurante chamado Alfacinha. É muito giro. Com a mulher, e o negócio corre mais ou menos bem, mas precisa de dinheiro, vem de vez em quando a Portugal, ainda vem em 79 também, fazia apresentações na rua, já por moto próprio, tinha perdido o empresário, vinha à rua, fazia, sou o homem mais alto do mundo, e dava-lhe algum dinheiro, fazia também algumas festas em boates. Entretanto, ele passa muito tempo entre Moçambique e Lisboa. Em 1981 cai no Coliseu, está a preparar-se para um espetáculo e cai e parte uma anca, e a saúde dele degrada-se mesmo mais, começa a andar com uma bengala, começa a ter graves problemas de saúde. Entretanto, nesse mesmo ano de 1981 está ele em Moçambique e acontecem 2 desgraças que são para ele uma coisa boa que foi terem morrido 2 homens que eram, na altura, os homens verificados, os homens mais altos do mundo. E isto vai despertar um novo interesse em 1981, porque alguém se começa a lembrar, então o Gabriel é o homem mais alto do mundo. E ele, que estava também um bocadinho aflito de massas, alguém vai falar com ele e diz assim: temos aqui uma hipótese de ganhar dinheiro, porque ele agora era verificadamente o homem mais alto do mundo. Naquelas tretas todas de Guinness World Records. Vamos lá chegar, sim, ainda não nesta altura, mas já se sabia que era, mas ainda não estava verificado. Ele consegue ganhar algum dinheiro, volta a fazer publicidade, volta a ser uma atração, se quiseres, e junta algum dinheiro e consegue ser operado até na África do Sul, lá a sua anca, e volta a andar normalmente, e portanto a sua vida estabiliza. E em 1988, de facto, aí acontece a verificação oficial, vêm tipos do Guinness Book of World Records e é considerado o homem mais alto do mundo, verificadamente. Uau! Vivo. Tinha 44 anos na altura, e aqui fica fixada a sua altura real, tinha 2,45 m e pesava mais de 180 quilos. E pronto, a vida parece que tinha corrido bem. Tem esses 3 filhos, tinha o seu restaurante, tinha tido uma vida
bem tão estranha de correr de um lado para o outro, andar de um lado para o outro. É isso, é agridoce, não é? É muito da estranho, aldeia é uma existência corre estranha. uma porção do mundo, Sim. é uma atração Sim. pela sua própria condição. É estranho. Sim. Mas trouxe uma figura, Sim, sim, sim. em Moçambique, e apenas pouco mais de um ano e picos de ter se tornado o homem mais alto do mundo, cai em casa. Estamos em 1990. Este senhor fez um traumatismo craniano aos 45 anos e morreu a caminho do hospital de Maputo. É uma história mesmo fascinante, esta figura. E até uma coisa um bocadinho pessoal, quando fui ver esta história, lembrei-me de ligar ao meu padrasto e perguntar se já se lembrava Desta figura. Desta Claro, se existência. lembra toda a gente. Claro, era uma figura Pois. nos anos 70 em Lisboa e Na até televisão 80. depois As pessoas também, sabiam, claro, sim. claro. E é muito engraçado, se calhar, despertarmos alguma memória de alguém que se lembra Sim. de ter visto este Gabriel. É uma história muito curiosa, não é? Sim. E sobretudo o que. É agridoce, sim, é uma história um bocadinho. A indústria do espetáculo, o entretenimento, Sim, o que é de que usar as pessoas. foi ainda ontem isto tudo. Foi, e se calhar continua a ser de outras maneiras. Que coisas é que andamos nós a fazer e com que nos andamos a entreter nos dias de hoje e que daqui a 100 anos vão parecer também elas aberrações, sei lá, é uma grande avaliação da É história. com um fundo é uma história, não deixa de ser triste, dessas ideias de exploração humana, de exibição do outro como um motivo Com a sua do nosso condição, entretenimento, claro, de uma coisa claro. ainda por cima que se quer só existir, Óbvio. não é? Mas resta-nos um bocadinho esse consolo de que isso, pelas piores razões, lhe proporcionou uma vida tão estranha que suponho, nós passámos aquilo a parte de sofrimento um bocadinho à volta do azul, mas com grande sofrimento Claro. físico, pelo Físico, menos. óbvio. E uma esperança de vida também ela encurtada. Muito curta, mas que mereceu, valeu pelo menos uma história incrível de uma grande saudação ao bom gigante Gabriel. E se o filho por acaso der com o nosso episódio, Manda um oix. manda um ex para cá. É isso. Quer dizer, isto é tudo mentira. Foi um Meu pai grande tinha 1,80 episódio. m no máximo. Foi um grande episódio. Obrigado. A produção da Força de Versão, o nosso patrocínio Bacana Play, o vídeo da Matilde gigante. Calada, gigante. A Matilde, que também é gigante, efetivamente. Calado no vídeo. A voz off da Mia Tomé, a banda sonora do Noise Earth, Do gigante. Hugo Van Der Dink. O Noise Earth tem novas músicas. O Noise Earth é grande também. É grande, é Pai, enorme. 1,90 m. Não é grande coisa, mas é grande. E tem novas músicas. Pois tem lançado tem. uma música, não sei se é por É por semana. Aqueles esquemas dele, é a matemática do Noise A última Earth. que eu ouvi é mesmo incrível. Hugo Van Der Dink, que não é liliputiano. Tiago Ribeiro, Mas daqui deste a minha lado. avó era. Sim, e gostava. Até para a semana. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van Der Dink e Tiago Ribeiro.